Oi, noturno, bem-vindos ao meu canal Eco do Medo, eu sou Clara. E gente, antes de irmos pro relato de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like logo no início do vídeo, que ajuda muito o canal a crescer aqui nessa plataforma. E gente, se você tiver relatos para me mandar, eu vou deixar sempre o e-mail aqui nas descrições e espera... eu vou deixar o e-mail aqui na descrição, é falar uma coisa nada a ver. Mas vamos lá pro primeiro relato, gente, que se chama Ele Sorriu e Eu Ignorei o Aviso. Oi, eu preciso te contar isso porque até hoje eu não entendo direito o que aconteceu. Eu conheci ele numa festa. Ele era lindo, tipo, lindo demais, sabe? Chamava a atenção de tudo e de todos. Mas tinha uma coisa estranha. Ninguém se aproximava muito dele. Mesmo assim, ele veio falar comigo. Educado, cheiroso, um sorriso perfeito. Parecia até bom demais para ser real. A gente conversou a noite toda, só que teve um momento que eu não esqueço. Eu fui no banheiro e uma mulher me segurou pelo braço e olhou para mim assustada e disse: "Vai embora, ele não é normal." E eu ri, achei exagero. Voltei para ele. Voltei para onde ele estava, né? Só que quando ele sorriu de novo, eu percebi. O sorriso não chegava nos olhos, era um sorriso vazio. E mesmo assim eu fui embora com ele. No caminho, o carro dele quebrou, no meio do nada. O carro dele quebrou no meio do nada e foi aí que ele mudou. O rosto ficou sério, frio. Ele virou para mim e disse: "Agora não vai ter ninguém para atrapalhar." Eu não sei como explicar isso, mas eu consegui sair correndo e nem olhei para trás. Até hoje, quando eu lembro desse sorriso dele, me dá um arrepio. Você teria ido embora naquela hora? Posso mexer sobre isso. Mas muito obrigado por você ter mandado o seu relato. Se eu tivesse no seu lugar de tipo uma mulher chegar e dizer ele não é normal, não se aproxima dele, alguma coisa assim, minha filha fazer assim, ó, bum, sumir. Mas muito obrigada por você ter mandado seu relato. Eu espero que, se você tiver mais, manda pra cá que vai aparecer aqui no canal. Sim, gente, deixa eu ver se tá gravando. Tá vendo se o microfone também tá ligado. Vamos de próximo relato, que se chama Perfeito Demais para Ser Ser Humano. Menina, eu juro, parecia coisa de filme. Ele apareceu do nada. Calma aí. Ele apareceu do nada na minha rotina. Academia, padaria, rua e sempre o mesmo cara. Alto, bonito, com um olhar bem intenso. No começo, eu achei coincidência, mas depois comecei a achar estranho, porque ele nunca falava com ninguém, só comigo. Um dia ele finalmente veio conversar. A voz dele era calma, mas dava medo, sabe? Tipo, você sente que tem algo de errado, mas não sabe o que é. A gente começou a sair e ele era perfeito, educado, atencioso, parecia saber exatamente o que eu gostava. Mas tinha uma coisa, ele nunca deixava eu tocar nele direito. Sempre evitava espelhos e um dia eu insisti tanto. Não, gente, perdão, errei. Um dia eu insisti e puxei ele para perto de um espelho e eu vi. O reflexo dele estava atrasado, não acompanhava os movimentos que ele fazia. Eu me afastei na hora e ele sorriu e disse: "Você não deveria ter visto isso." Depois disso, eu ele desapareceu, mas às vezes eu ainda sinto que ele está me observando. Hein? O que será que seria? Esse negócio de o reflexo se ficar atrasado. Hein? Muito obrigada por você ter mandado seu relato. Se tiver mais, manda pra cá que vai aparecer aqui no canal. Sim, deixa eu ver se tá gravando. Tá. Vamos para o próximo relato, gente, que se chama Ele Escolhia Quem Ia Gostar Dele. Bicha mesmo, escolhia. Oi, Clara, tudo bem? Então, isso aconteceu na minha escola. Chegou um aluno novo e todo mundo comentou. Ele era o comentário na época.
Porque ele era muito bonito, tipo, muito bonito mesmo. Mas não era só isso. Era como se todo mundo fosse atraído por ele. As meninas ficavam obcecadas por ele, mudava o comportamento, brigava por ele, e eu achava estranho, porque comigo não acontecia nada. Eu olhava para ele e não sentia, eu olhava para ele e só sentia medo. Um dia eu vi ele olhando fixamente para uma menina e ela começou a chorar do nada. Depois disso, ficou completamente apaixonada por ele. Só falava dele, só pensava nele, parecia controlada. Eu comecei a evitá-lo, mas um dia ele me parou no corredor e disse: "Você é diferente. Não é fácil entrar na sua cabeça." E na mesma hora eu senti um aperto no peito, como se algo tentasse entrar. E eu saí correndo. Dias depois, ele sumiu da escola e as meninas ficaram como se nada tivesse acontecido. E até hoje eu não sei o que ele era, mas tenho certeza. A beleza dele não era normal. Eita, meu Deus do céu. Muito obrigado por você ter mandado o seu relato. E vamos de próximo relato, gente, que se chama Ele Nunca Aparecia em Fotos. Oi, posso te contar uma coisa bizarra? Eu namorei um cara muito bonito, sério, nível de chamar a atenção na rua. Todo mundo elogiava, o elogiava. Só que tinha um detalhe estranho nele. A gente nunca tinha fotos juntos. No começo achei até que era coincidência, mas depois percebi que ele realmente evitava. Um dia eu consegui tirar uma foto escondida dele. Quando eu fui ver, ele não estava lá, só eu, sozinha. Achei que fosse um erro e tentei outra vez. E nada. Ele simplesmente não aparecia nas fotos. Fui confrontá-lo, fui confrontá-lo e mostrei a foto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: "Nem todo mundo pode ser registrado, não é?" Naquela noite, naquela noite eu terminei. Mas antes de eu ir embora, ele falou. Antes dele ir embora, ele falou: "Você vai sentir minha falta." E eu senti. Mesmo, mas não era saudade, era medo mesmo. Um beijo, Clara, pra você. Meu Deus do céu. Que bizarro. Que bizarro mesmo. Você namorar um cara que... Gente. E, gente, bora pro último relato. Sim, muito obrigada por você ter mandado o seu relato. Um beijo pra você também. Se tiver mais, manda pra cá que vai aparecer aqui no canal, sim. E vamos de o próximo e último relato, gente, que se chama Ele Não Era o que Parecia Ser. Oi, isso aconteceu comigo há pouco tempo. Isso aconteceu comigo há pouco tempo. Eu conheci ele pela internet. Quando vi as fotos, achei que era perfeito demais. Mas quando a gente se encontrou pessoalmente pela primeira vez, era ainda mais. Mas o que? Calma aí que eu vou reler. Calma aí. Quando eu vi as fotos, achei ele perfeito demais. Mas quando a gente se encontrou pessoalmente, era ainda mais. Sim, eu acho que era ainda mais perfeito, né? Olhos claros, sorriso bonito, tudo parecia irreal. A gente começou a sair, só que com o tempo eu comecei a ter pesadelos. Sonhava com ele, mas não daquele jeito. No sonho, o rosto dele mudava, ficava todo distorcido, os olhos escuros, vazios, e ele sempre dizia a mesma coisa: "Você é minha." Eu acordava várias vezes na noite chorando, até que um dia eu fui na casa dele e vi algo que me fez sair correndo. Na parede tinha várias e várias fotos de outras mulheres, todas riscadas menos a minha. Quando ele percebeu que vi, com ele sorriu, aquele sorriso perfeito, e disse: "Eu escolho bem, né?" E eu nunca mais voltei lá. Eu bloqueei de tudo. Mas às vezes
ainda sonham com ele. E no sonho, eu não consigo fugir. Gente... Mas você não foi atrás de saber? Tipo, sei lá. E, gente, esses foram os relatos de hoje. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigada a você por ter mandado o seu relato. E muito obrigada a você, novamente, por ter ficado até o final. E espero que vocês tenham gostado do relato e tenham entendido. Perdão, gente. Minha garganta começando a falhar. Peraí. Então, gente, esses foram os relatos de hoje. Espero que todos tenham gostado. E se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, que ajuda muito o canal a crescer aqui nessa plataforma. E eu sou Clara, e esse foi mais um Sussurro da Escuridão. E até o próximo vídeo.